Boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo, aqui da Personal Psicocar. A entrevista hoje vai ser com um advogado criminalista. Estamos esperando ele aparecer online. Aqui, vou dar um link aqui para ele. Entrando ao vivo. Aguardando. Seja bem-vinda, Renata. Boa noite. Boa noite, Doçoso. Boa noite, Yuri. Olá. Aguardando aqui. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Como vai, Diogo? Tudo bem? Bem? Você? Bem, graças a Deus. Daí. Bom, Tayane, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Nossa entrevista hoje é com o Yuri. Deixa eu Uriel. colocar aqui. Uriel Uriel. Almeida. Colocar aqui. Achar o som aqui do sistema aqui. Uriel Almeida. Então, nossa entrevista com o advogado criminalista Uriel Almeida. Tema Tribunal de Júri. Então, a gente vai conhecer um pouco sobre o que seria o Tribunal de Júri, né? Mas, primeiramente, a gente queria agradecer por você ter aceitado o convite do canal da PPC, da Personal Psicocare, né? Estamos em meados de maio que foi inaugurado e até agora já passou mais de 100 pessoas aí fazendo entrevista, tanto profissionais como estagiário ou outras pessoas que quiserem falar sobre o seu nicho de trabalho, né? Não precisa ter formação. E acaba sendo, que nem um amigo meu falou, pô, mas não é um canal de famosos? Famosos somos nós mesmos, né? Pra que ser famoso, né? Ser uma atriz, um ator, né? Então, em vez de você seguir famosos, você segue você mesmo, né? Pessoas, Claro. gente a gente como a gente, né? Povo, um povo igual a gente. Então, a gente é um bom trabalhador, somos profissionais, né? Então, vai de um advogado como você, como uma mãe que já passou por aqui falando do seu filho autista. Então, né? Às vezes a pessoa não precisa estar formada, mas o que ela passa, o seu filho, ela conseguiu passar um pouco de experiência para outras pessoas que não têm condição de pagar um profissional e como lidar com o filho dela, o filho deles, assim, né? Autismo, né? Então, isso é muito bom. E depois, já avisando que essa entrevista vai lá para o nosso canal do YouTube, então quem não vê aqui ao vivo, vai poder ir lá seguir lá. E tem muitas informações, né? Muitos profissionais, diversos temas. Então vamos começar. No decorrer da entrevista, vocês podem fazer pergunta para o Uriel, tá? E qualquer dúvida. A gente já teve 17 perguntas, passei por Uriel antes disso, ontem, para ele já bolar as respostas do pessoal que segue a gente. E mais vocês podem fazer ao vivo, eu acredito que ele vai conseguir responder tranquilamente aí. Com certeza. Qualquer coisa desse tema, ou
ou outro tema que seja ligado ao direito criminalista também. Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria te conhecer, né? Claro, Saber quem é você pessoalmente, como que você se formou. Então, você se apresenta aí, fica à vontade. Depois eu vou fazendo algumas perguntas e depois a gente entra no tema e você fala. Depois a gente responde claro, as perguntas no final. Vamos lá. perfeitamente. Bom, meu nome é Uriel Almeida, eu sou advogado criminalista, já formado há 2 anos pela Universidade Católica de Santos. Inclusive, gostaria de consignar a presença da minha mãe, que é diretora na Faculdade de Direito Que da legal. Católica de Santos, doutora Isso Renata aí. Bonavides, que está aqui agora nos prestigiando. Meu pai também está aí, o Kleber? Olha, também está aí. Legal. Obrigado, pai. Está aí também o Kleber, acompanhando Legal. essa Sejam nossa bem-vindos. entrevista. Eu tive uma experiência muito grande, e por que eu falo o Tribunal do Júri? O júri, Hum, para mim, ele foi algo muito marcante, porque eu já comecei no Tribunal do Júri como jurado. Antes mesmo de fazer direito, antes mesmo de entrar para a faculdade, antes mesmo de saber do que eu ia fazer, né, o que eu vou fazer da minha vida. Não, não, eu comecei no Tribunal do Júri. E isso eu quero consignar um carinho muito grande por um amigo que eu tenho, doutor Otávio Borba, de Vasconcelos Filho. Foi o promotor que atuou durante 36 anos na promotoria do Júri de Santos. E foi o legal. promotor no Brasil que mais fez júris. Veja bem, é uma coisa muito. Ele tem mais de 1.000 júris, mais de 2.000 júris. Então, assim, Ó, é muita uma bagagem, né? Então, eu tive a oportunidade verdade. de trabalhar com o Dr. Borba. Então, isso foi para mim muito marcante. Então, lá como jurado, eu percebi que o direito me chamava. E eu percebi que o júri me chamava a atenção. Porque, como nós vamos entrar depois, ali é um tribunal popular, né? É um tribunal do povo. É o povo que julga, é o povo que decide. Então, isso para mim é fundamental para a democracia. Então, eu comecei ali como jurado, depois eu fui aprovado no concurso público para estagiário do Ministério Público e escolhi a promotoria do júri. Então, ou seja, de jurado, agora eu fui para estagiário do promotor do júri. Eu trabalhei Legal. com grandes promotores. Vi diversos casos, casos midiáticos. Aquele caso do linchamento do Guarujá, não sei se você se recorda, que Sim, divulgaram sim. uma imagem que era uma bruxa. Então, ele foi desaforado Verdade. para cá. Ele foi julgado aqui em Entendi. Santos. Então, eu fui o estagiário que estava ali ao lado do promotor, acompanhei a instrução. Então, ali foi uma coisa muito enriquecedora. Então, o meu estágio no Ministério Público, dos 2 anos que eu fiquei na promotoria, foi ímpar para mim. Depois de encerrado o estágio, no meu último ano de faculdade, no meu primeiro exame da ordem, e isso eu agradeço imensamente à Universidade Católica de Santos pela preparação que a universidade destina ao aluno, mesmo sem ser formado, estava cursando ainda a faculdade, fui aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil e me tornei advogado e venho atuando na seara criminalista juntamente com a minha mãe, a doutora Renata, que está aqui presente. Então, essa é um Legal. pouco da minha história perante Tá. o direito, perante a minha vida. Então, a gente acha assim, ah, a pessoa já... Como que a pessoa... Ah, como que eu vou escolher o direito? Porque todo mundo fala, ah, o direito é um leque, né? Vai lá fazer um direito, que é leque, você pode trabalhar onde você quiser, mas eu acho que não é assim. Eu acho que você sente, a pessoa sente, você como educador físico, você sabe, a educação física ele chamou atenção. Então, Sim. bateu o olho, foi aquele amor à primeira vista. Então a gente fica. Então o direito para mim foi isso, um amor à primeira vista que eu pretendo nunca abandonar. Legal. Teve alguma possibilidade de outro curso, de pensar em fazer outro curso? A mãe fala, não, você vai fazer direito, mas você fala, pô, mas eu queria fazer o esquerdo, né? Teve alguma outra Então, opção aí? eu estava pensando no começo, eu falei assim, ah, eu acho, eu fiquei assim em dúvida, pensando em fazer, porque também a universidade possui design gráfico para criar jogos de videogame. Que Falei, legal, ah, eu quero legal. começar a fazer jogo de videogame. Mas aí eu percebi
que não é, apesar de gostar de jogar videogame, mas eu percebi que Sim, para criar jogos, infelizmente, eu nunca vou conseguir fazer nada nesse sentido. Mas aí eu falei, não, não é isso. A administração também não. Também pensei na administração. Psicologia, que é uma coisa que, querendo ou não, o advogado tem um pouco. Até porque na verdade. nossa grade da faculdade nós temos psicologia forense, né? Que a gente Sim, aprende a lidar ali com a mente dos criminosos. E verdade. medicina, pensei também em medicina. Eu falei assim, medicina é uma coisa interessante, né? Ajudar o próximo, cirurgia, eu tinha muita impressão assim, com cirurgia, essas séries que nós temos aí na televisão. Olha que legal, o médico vai lá e tal, né? Mas aí eu percebi também que não era a minha área. Apesar de, vou citar isso na nossa entrevista, que a medicina Sim. está intimamente ligada ao tribunal do júri. Se você for analisar, depois nós vamos conversar, a medicina vai estar diretamente ligada ao tribunal do júri. E eu explico mais na frente esse ponto interessante. Então foi isso, assim, a minha questão vocacional, digamos assim. Legal. Eu também pensei em fazer jogo. Até passei na Unicamp, no vestibular. Só que aí não tinha verba para ir para lá, para Campinas, morar lá, se manter lá e ao mesmo tempo estudar, né? Porque aí teria que trabalhar em outra coisa para conseguir, né? Suprir o pagamento, né? Era metade de 50%, mas mesmo assim os 50% já era caro. Se fosse aqui em Santos, ia conseguir, mas como era lá, estava muito difícil, não tinha familiar para lá, né? E aí eu tentei fazer engenharia, passei pela Unisanta, vestibular, mas aí acabei, meu pai até falou para mim, a tua grade na parte exatas vai ficar meio difícil. Eu não teve tanto conhecimento. E aí, para não Sim, perder a bolsa, um tio de um amigo meu falou, pô, você gosta de desenho? Então vai fazer publicidade e propaganda, entendeu? E aí acabei pegando essa parte de design, né? E depois que eu terminei a faculdade, porque sempre que eu começava algum curso, eu ia, mesmo se tivesse ruim, eu ia até o final. E aí em seguida eu fiz educação física porque era o que eu queria, né? Não era mais a coisa, mas hoje eu consigo juntar os dois, como publicitário e educador físico. Consigo juntar, fazer o bacana. marketing, entendeu? Então, são coisas que a gente vai aprendendo, né? Mas nunca desistir, mesmo se você tivesse começado um curso, era legal terminar, porque isso mais para frente, esse conhecimento que você não exerce, vai se juntar ou você vai precisar, entendeu? Claro. Sem dúvida. Eu também, na época da faculdade, né, quando vem aquelas matérias, peço até vênia para o meu professor de direito tributário, Denis Fiuza, aquela matéria é muito densa, já dei muito bem na matéria, graças a Deus, nunca tive uma DP na faculdade, graças a Deus, mas tem Legal. matérias que, de fato, quando a gente aborda aquela matéria, você olha e fica assim, o que que é isso? Nossa, é uma matéria que para isso, é isso mesmo que eu quero fazer na minha vida? Então a gente fica assim completamente sem rumo em algumas matérias. Verdade. Aí quando você pega uma grade que tem 3 matérias, que você fica sem rumo, aí você fala, não, vou desistir. Mas não, não façam isso. Continuem, porque essas matérias vão passar. Né? Você vai se Sim, encontrar sim. no eixo que você quer atuar. Agora, de fato, se a faculdade fosse só direito tributário, eu não teria feito direito. Bem complicado. É, Entendi. bem Legal. isso. É difícil a gente achar assim um estudante que quer fazer o direito criminalista, né? Eu sei que é o que paga melhor, né? Mas muita gente vai mais pro Tem gente trabalhista que. porque acha que tem mais campo para isso aí, né? Mas ao mesmo tempo, um É, monte de gente se forma nisso, né? Fica meio é, saturado essa área, né? exatamente. É o que eu falo, o advogado criminalista, ele não pode ter medo. Não pode, de nenhuma forma ele pode ter medo. Você tem que saber se impor para um delegado de polícia. Imagina você numa delegacia de polícia, às 11h30 da noite, sem ninguém, só é você, o escrivão e um investigador. E fala, doutor, o senhor não vai falar com o seu cliente. E aí? O que você faz? Você vai embora? Não posso, tem que ouvir o cliente. Porque como que eu vou abandonar o meu cliente? Você vai ligar para as prerrogativas da OAB, porque é uma equipe que nós temos que nos presta assessoria nesses problemas. O que você vai fazer? É ali que você vai ter que ter o jogo de cintura, não pode ter medo, né? A minha mãe está aqui presente, ela estava numa oitiva, um delegado de polícia deu voz de prisão para ela.
A Não. senhora não vai acompanhar a oitiva do menor de idade. Ela, vou sim. Ela foi tirada da sala e entrou de volta. Ela foi, invadiu a sala de novo. Falou assim, não, vou ouvir o meu cliente. Então, tem essas atitudes que a gente toma, assim como eu já corri para dentro de uma penitenciária quando o portão abriu porque eu não pude ver meu cliente. Então, são essas situações que a gente tem que saber o momento correto de se impor, né? Então, assim, é uma coisa muito dinâmica. Então, o advogado criminalista, a primeira coisa que ele não pode ter é medo. Ah, eu tenho medo do que a sociedade vai falar que eu estou defendendo um homicida. No caso, um júri, o advogado defende um homicida. Ah, estou Verdade. defendendo alguém que está sendo acusado de tráfico de drogas. Ah, o que vão pensar de mim? Ah, estou defendendo um caso, e esse é um caso bem complicado, que as pessoas se sensibilizam muito, os crimes que envolvem a dignidade sexual. Estou defendendo um indivíduo acusado de estupro. Olha, você é tão estuprador quanto. Então, assim, as pessoas têm essa mentalidade ainda do Brasil de confundir a pessoa do cliente na pessoa do advogado. Teve um traficante que foi solto pelo Supremo Tribunal Federal no dia de hoje, né? Sim, sim. Todo mundo está criticando o advogado. Ah, o advogado fez isso, o advogado fez aquilo. O advogado usou a lei. Se as pessoas não gostam da lei que nós temos, né, a lei estadunidense, votem em políticos mais duros, políticos que aprovem penas mais severas, que reduzam a progressão de regime, que sejam mais restritivos. Né? Não vai adiantar ficar bravo com o advogado, porque é o que está lá. Né? Não pode ter, exatamente, não pode ter medo. Não tem que ter medo de agir. Tem que saber agir no momento correto. Tem que dar a cara ao tapa. Verdade. Você já pegou algum caso? Eu vi um filme recentemente aí, no caso americano, de aqui, né? Parece até no Fantástico às vezes, ou em outro jornal, de pegar um preso que foi preso injustamente. Já pegou esse caso assim? Já, já. Pela própria DPE. No caso, que a Defensoria Pública tem um convênio com a OAB e nós advogados atuamos. Eu Sim. fui nomeado para atuar já em segunda instância. O que significa isso? Ele já tinha sido acusado e condenado em primeiro grau, né? Era um crime na época, tem mais ou menos um ano, até já transitou em julgado. Transitou em julgado é que significa que não tem mais meio de recurso. Ele tinha sido acusado de tráfico de drogas. E ele confessou a prática do tráfico de drogas, mas de uma pequena quantidade. Aí que está a injustiça. Essa pequena quantidade, a pena é uma. Ou seja, chegaria a 1 ano e 11 meses. Ou seja, uma pessoa com uma pequena quantidade pegou 8 anos. 8. 8 anos de reclusão em regime fechado. Crime hediondo. Ou seja, é a mesma condenação que teria um traficante grande. Um traficante. Né? Então, traficante mesmo. Então, ali você viu a injustiça. E lá eu percebi, falei, não, peraí. Nas razões da apelação, como fui intimado, fiz e pedi a redução para que nós chamamos de tráfico privilegiado, né, que reduz a pena. Então, o tribunal, graças a Deus, por votos unânimes, imediatamente reconheceu o tráfico privilegiado, expediu o alvará de soltura e ele já pôde cumprir a pena em regime aberto. Então, esse é um dos casos, né, que eu vi. Um outro caso, que eu não fui o advogado, foi um outro colega, que surgiu provas após o trânsito em julgado, apareceu uma prova que ele era inocente. Aí o advogado, inclusive muito famoso em Santos, doutor Eugênio Carlo Baliano Malavasi, já deve ter ouvido falar, doutor Malavasi, ele entrou com uma revisão criminal. Com essas provas, ele entrou com uma revisão criminal e conseguiu reverter o quadro condenatório. Então, aquela pessoa estava presa há mais de 6 anos, cumprindo uma pena que não era própria. Então, acontece. Casos assim, infelizmente, acontecem. Não tem. E o júri já aconteceu um caso parecido. Lá em Minas Gerais, tem um caso que chama o caso dos irmãos Naves. Os irmãos Naves eram 2 irmãos e um sumiu, desapareceu. E acusaram esse irmão que sobrou de ter matado o outro irmão. Nossa,
foi para júri, foi para júri. Isso é um caso interessante no júri no Brasil. Ele foi para o Tribunal Popular, foi condenado no perdão, desculpe, foi absolvido no Tribunal Popular, os jurados absolveram, porque por ausência de provas, não tinha prova que ela tinha morrido. O Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, na época, podia anular o veredito. Então, o que eles fizeram? Anularam o veredito e mandaram fazer um novo júri. Novamente, o acusado vai para o júri e os jurados absolvem. O que o tribunal fez depois? Voltou de novo, o promotor apelou, foi para o tribunal condenou. Fez uma reformação, que chama de reformatio in pege, digamos assim, é um termo técnico. Fez uma reforma contrária aos interesses do réu. Então falou, não, é o seguinte, os jurados erraram, está condenado, cadeia. Só que 5 anos depois, o irmão aparece e fala que ele não tinha morrido, estava vivo. Minas Gerais, foi o tribunal. Isso foi um marco para o Tribunal do Júri no Brasil que não tem explicação. Não tem explicação, infelizmente. Então tem esses erros que você veja, os juízes togados, né, desembargadores, 3 desembargadores togados, que não era o povo, condenou erroneamente. Então por isso que eu falo que o júri é uma instituição soberana. Tem alguma indenização para essas pessoas que acontecem isso? Que nesse caso aí teve alguma indenização? O próprio governo pagou? Como que foi? Na revisão criminal, o código fala o seguinte, que já tem que ser estipulada a indenização justa. Não adianta você, por exemplo, o cara foi preso lá 5 anos. Ah, tá lá, R$ 1.000. Não, isso não é uma indenização justa, né? O cara ficou preso 5 anos, né? Vai saber o que aconteceu com ele dentro da cadeia, porque a penitenciária hoje é uma selva, você não tem noção do que pode acontecer lá dentro. Você não tem olha, lá ele vai cumprir a pena direitinho, não vai sofrer nenhuma lesão ao seu corpo, não vai sofrer nada. Não, a gente não pode alegar isso. Então, isso é um fato, né? Tem que ser levado em consideração para aplicar a justa indenização na revisão criminal. Perdão, na revisão criminal, isso mesmo. Isso mesmo, tem que aplicar a indenização justa para que ele possa, claro, que a gente fala assim, igual o dano moral. Você levou um soco na cara, pancada dada, processo não tira, não adianta. Tomou a pancada, uma canetada de um juiz não vai mudar, né? Agora, tem que ser uma indenização compensatória pelo vexame. Então, isso é previsto na revisão criminal. Teve um caso, isso é importante, está transitado em julgado também. Porque nós, advogados, nós não podemos comentar os casos que estão tramitando. O advogado deve tomar um cuidado, porque às vezes acaba, o advogado ou o juiz também não pode, acaba soltando alguma informação, como já aconteceu na televisão em alguns casos famosos, alguma tese de defesa, alguma técnica que ele ia usar na hora, acaba vazando antes. Então, nós, advogados, nós não comentamos os processos que estão transitando em julgado, que estão tramitando, né? A gente só comenta os que estão já com trânsito em julgado. Então, esse eu vou comentar, que é um caso muito triste, que abalou a cidade de Santos, da menina Carlinha. Você deve ter ouvido falar que foi estuprada no centro por um carrinheiro. Muito triste a situação, ela morava num cortiço, ele utilizou de métodos para induzir uma criança, sabe, a satisfazer a própria lasciva. Ele tinha 9 anos de idade. Induziu ela a entrar no quartinho, ele sufocou, e ele conta numa frieza de detalhes. Muito triste, ele conta, ficou totalmente. E ficou com, na verdade, acredite, ele não era psicopata. Você acredita nisso? Ele era completamente capaz de entender o caráter ilícito da situação. Ele era ação. Eu não sei, o psiquiatra, né? Porque nós não somos médicos, mas o psiquiatra lá no fórum, o psiquiatra forense que a gente fala, ele basicamente no relatório diz que ele era totalmente capaz de entender o caráter ilícito. Veja, olha que coisa absurda, né? Mas eu estava na assistência da acusação, estava do lado da família da vítima e nós conseguimos
a condenação dele em 36 anos de reclusão. Então, isso foi uma pena boa, uma pena alta, né? Ele vai cumprir boa parte dela no regime fechado, né? Então, isso garante que ele não faça isso com outras pessoas. Aí pergunto, mas doutor, por que o senhor não pediu para ele ser internado em manicômio judiciário? Porque no manicômio judiciário, você pode ficar lá no máximo até 30 anos. Né? Na penitenciária também, na época, né? Que agora aumentou, 35. Mas na época era 30 anos. Você podia ficar internado 5 aninhos, aí muda o psiquiatra lá aqui no nosso presídio, presídio não, na nosso hospital de custódia em São Paulo, Franco da Rocha, lembrei o nome. Lá pode mudar o psiquiatra, em 5 anos falar, olha, ele melhorou. Caneta, vai para a rua. Exatamente. São os absurdos do nosso sistema judiciário que nós temos. Né? Então, esses são alguns casos interessantes que eu comento. Quer passar para as perguntas? Vamos lá, que já tá 20h30, né? Se deixar eu falando, quem faz júri, vai falando, eu fico aqui até meia-noite. Entendi. Então, se a gente não conseguir terminar hoje, a gente pode fazer uma outra entrevista de perguntas e respostas, tá? Claro, E claro. aí, a galera que for fazendo mais perguntas, decorrer da entrevista ou decorrer da semana, a gente faz uma segunda parte, né? Claro, legal, claro. essas coisas aí a população não manja, ou tem muita dúvida de perguntar, ou medo de perguntar, né? Então, vamos Exato. lá. A primeira pergunta é da Carla. Como funciona o tribunal de júri no Brasil? Boa pergunta. Então, porque todo mundo vê aquele filme americano, aquela coisa, o jurado, promotor de um lado, advogado do outro, protesto. Então tem toda essa questão toda do júri, essa coisa mística, né? Para você ter uma noção. Nos Estados Unidos, os crimes, por grande maioria deles, roubo, furto, sequestro, estupro, homicídio, vão para júri. Então lá é indiscriminado o tribunal do júri, né? Só não vão a júri, olha que coisa engraçada. Lá na audiência que eles chamam de instrução, né, uma prévia, se o réu admite a culpa. Então, se o réu levanta e fala, fui eu, acabou, o juiz já dá a sentença, ele vai cumprir a pena. Né? Ou é possível também, que o Brasil está começando agora, uma fase muito embrionária, que é o acordo com a promotoria. Lá tem muito disso. Pode fazer um acordo. Promotor, olha, meu cliente confessa, pega 2 anos e semi-aberto. Tá bom? O promotor concordou, acabou, não tem júri. No Brasil, não. O Tribunal do Júri no Brasil funciona da seguinte forma. Né? Lá no ambiente do plenário, que nós falamos, que é o plenário do júri, é o ato mais solene do direito. Direito penal e direito civil. É o ato ali mais solene que nós temos no direito, é o plenário do júri, é o maior julgamento. Não existe um julgamento mais solene do que o tribunal do júri. Então, por isso que o advogado usa, estou usando aqui uma beca, só para demonstrar, né? A gente usa o pessoal fala que é um cordão, então tem toda essa questão litúrgica, né? O advogado no plenário do júri. É composto por 7 jurados, nos Estados Unidos são 12. Lá, olha que coisa interessante, a decisão tem que ser unânime. Porque se tiver desavença ali por muito tempo, eles chamam de hang jury, né? Digamos que teve um empate ali. Aí tem que fazer um novo júri. Então tem que ser unânime. Aqui no Brasil, não. Por maioria de votos, sai o veredito. E somente no júri existe essa palavra. Veredito somente existe na questão do tribunal do júri. Não existe veredito por juiz singular ou tribunal. Não, só o júri emana veredito. Então, são 7 jurados. Temos o promotor de justiça. Veja, é importante não chamar de promotor público. Não chame um promotor de justiça de promotor público. Promotor público é aquele viés americano, aquele nosso viés antigo, antes de 88 no Brasil, que condeno, porque quero condenar, é culpado. Não. Ele é promotor de justiça. Ele vai promover a justiça. Então, o promotor pode pedir a absolvição. Então, o promotor entender ali que, olha, realmente não foi ele. Então, jurados, eu peço a absolvição. Então, temos o promotor, nós temos o juiz,
Aí que a figura do juiz no júri se torna um pouco cautelosa. Porque o juiz do júri, ele faz o quê? Né? Já que tem os jurados, né? O juiz, ele só vai fazer a questão da pena, a que chamamos de dosimetria da pena, né? Em caso de condenação. Então ele vai dizer, se o crime é de 12 a 30 anos, por que eu vou aumentar de 12 para 15? A presença de uma qualificadora que nós falamos, né? O motivo fútil, por meio cruel, por meio que impossibilitou a defesa da vítima. Essas são as coisinhas que vão aumentando a pena. A pena vai subindo ao patamar. Então o juiz está lá para fazer isso. E nós temos a pessoa do advogado no tribunal do júri. Nós temos o advogado que estará lá para garantir os direitos do acusado. Ah, mas doutor, o cara está ali na rua, tem uma câmera filmando, ele foi visto ali atirando mesmo a sangue frio, pegou a arma, atirou na nuca da moça, pegou o carro e morreu. Em sentido ponto da praia e sumiu. Está lá provado, doutor. Para que o senhor vai ficar lá gastando latim? O senhor tem coragem de chegar na frente do júri e falar assim, não foi o acusado? Não. O advogado que fizer isso tem que passar por um exame psiquiátrico, no mínimo, tem que passar por um exame psiquiátrico, no mínimo, com as provas dos autos, mostrando ali que foi ele, que ele atirou. Tá ali. Isso aí se chama brincar com a inteligência dos jurados. Isso nós não podemos fazer. Brincar com a inteligência dos jurados nós não podemos fazer. Então, essa questão primordial é a lealdade processual. Então, na questão da lealdade processual, nós não podemos, de forma nenhuma, achar que o promotor, que o juiz é bobo. Não. O juiz é inteligente, o jurado é muito mais inteligente, porque está ali na sociedade, é uma pessoa do povo. Então, isso a gente não pode ignorar a inteligência do júri. Então, o advogado que está ali, ele não pode, de forma nenhuma, de forma alguma, querer, olha, não, jurado, era o irmão gêmeo. Não dá, né? É muita... esticar demais. Mas vai fazer o quê? Vai falar, não, jurados, ele mesmo confessa, ele veio aqui para você, confessou. Mas o crime que ele participou, que ele praticou, por exemplo, o promotor disse que foi por meio que impossibilitou a defesa da vítima. Mas não foi assim. Foi uma troca de tiros. Ambas estavam se atirando. Então ali, opa, afasta uma qualificadora. Tentar atenuar a pena, ou também não permitir que tenha um agravamento exacerbado. É para isso. Não tem essa questão do filme americano, que o advogado vai lá, e nem nos Estados Unidos tem isso, que o advogado vai lá e puxa o as da mangue e fala, não foi o acusado, foi outrem. Aí entra o réu, né, o verdadeiro no tribunal e fala, fui eu, aí para tudo. Já teve um caso aqui no Brasil, já aconteceu, o réu estava em audiência e o cara levantou, na excelência, fui eu, e aqui está a prova. Parou o júri. Parou, dissolveu o conceito, que a gente vai falar depois sobre isso. Parou tudo. Parou tudo. Então, são situações que acontecem. Tá bom? Então, essa é assim que funciona a dinâmica do Tribunal do Júri no Brasil. Legal. Aqui você matou duas, né? Como funciona? Como funciona e como é o tribunal do julgamento. Deixa eu ver. Aqui, como vestir. Parei para o tribunal de júri. Aí seria o seu caso e seria, você já meio que falou. Uhum. E a pessoa, como que seria? Então, e uma coisa importante. Eu estou usando, é que eu estou sentado, mas aqui é uma beca. Quem usa beca, só promotor e advogado. O juiz usa a toga. O pessoal confunde a beca, mas não. O juiz usa a toga. No tribunal do júri, ele vai ter que usar a veste talada do magistrado, que é a toga. O jurado, as demais pessoas que vão para o plenário, elas podem ir vestidas com uma calça comprida, uma camisa polo. Mulheres não podem ir de saia muito curta, até porque no fórum, né?
apesar que hoje há uma certa flexibilização, né? Antigamente, mulher não entrava no fórum de saia curta, de bermuda. Hoje tem algumas flexibilizações que o tribunal faz, mas para o tribunal do júri, né, tem que se respeitar a liturgia do tribunal, né? É uma coisa muito séria ali, né? É um crime doloso contra a vida que está sendo julgado. Então, tem essa questão da vestimenta, né, que as pessoas têm que utilizar nessa forma. Legal. A pergunta da Mariana. Você respondeu do Thiago também, do julgamento. Foi a sua também. Aqui o Bruno está perguntando quem vai a júri popular. Olha só, boa pergunta. No Brasil, somente vai a júri popular? A gente cria até um acróstico, chama ISA. Como a gente fala? Homicídio, quem comete homicídio ou tentativa. Então, homicídio ou tentativa de homicídio. Infanticídio, importante falar isso, pelo amor de Deus. Eu não vou nem citar o nome do repórter, porque ele já faleceu. Vai que ele vem puxar minha perna, eu já não... Mas ele falava uma coisa, como teve o caso da menina Nardoni, quando ela foi jogada. Ele falou assim, olha para mim. Já sabe quem é, né? Olha para mim. Houve um infanticídio. Não, gente. Infanticídio é a mulher que está em estado puerperal. Está no puerpério. Acabou de dar à luz, está no transtorno psicológico, está aquela... E ela vai lá e mata a criança. Isso é o infanticídio. Vai para júri. E outra coisa, é muito tênue para ela não pegar um infanticídio e um homicídio doloso. Isso é pura medicina legal. O exame, inclusive, o advogado não pode comer bola. Porque se o advogado comer bola e passar o estado puerperal e não tiver o exame, ela vai ser acusada por homicídio, a pena é mais alta. Até as qualificadoras, tem que ser rápido. No puerpério tem que ser rápido. Então, isso é uma possibilidade. Então, o infanticídio. A instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio. É importante explicar para o internauta que está ouvindo que isso não significa que quem se suicida. Não, gente. Quem tenta suicídio não comete crime. Tá? Isso não... claro, a pessoa não está bem da cabeça. Quem vai se matar não está muito bem, está com uma tempestade psíquica, né? Tem que ser acolhida. Até seria temerário o Código Penal punir alguém por tentativa de suicídio. Mas quem induz, instiga e auxilia, induzir é aquela pessoa que fala assim, isso aí que eu vou falar, isso aí é bom o povo saber. Aí você vê aquela pessoa que está lá no alto do prédio. Aí aquelas pessoas estão lá embaixo, pula, pula, pula. Vai todo mundo, é verdade. Vai... Então, mas é uma coisa, isso é interessante. Se a viatura, e já teve no Brasil o caso que a viatura policial levou 5 para o distrito policial. Por quê? Estava todo mundo lá, pula, se joga, faz isso mesmo. E o cara se jogou. E teve lesão grave, lesão corporal grave, porque só é punível se chega a uma lesão corporal grave. E chegou. Todo mundo foi indiciado em concurso, foi com autoria ali, em concurso de agentes, foi todo mundo processado pelo tribunal do júri. Porque, veja, todo mundo estava lá, pula, 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 é um crime. Instigação ao suicídio. Está lá, veja, não tem uma... É aquele jogo da baleia azul, né, que tinha na internet. Então, grupo de que auxiliam suicídio, isso aí é crime, isso é punir pelo Código Penal. O aborto, que é um tema que gera uma controvérsia muito grande. E eu sou contra o aborto, evidentemente. Eu sou totalmente contra o aborto, não defendo a prática. É uma questão de saúde pública também, mas é uma questão também da criança, que tem que se olhar também a questão da criança. Sou a favor da vida, jamais defenderei o aborto na minha vida. E, por incrível que pareça, é difícil uma condenação por aborto no tribunal do júri. Os jurados, vendo aquela jovem de 18 anos, tem recursos, que vai e dá cabo ao próprio filho, o jurado fica sensibilizado. É igual o caso do crime, isso eu vou contar. Caso interessante. Que a gente chama o seguinte, o tribunal do júri,
a alta taxa de quem vai para lá não é traficante, bandido. É o corno, é o chifrudo que vai para júri, que chega em casa, pega a mulher na cama com outro, aí pergunta: meu bem, o que é isso? É o encanador. Mas o que está fazendo na sua cama? Ah, não sei. Aí ele vai lá, saca o revólver e acontece, né? Então, e no homicídio, a gente chama isso de homicídio, olha que absurdo, mas é verdade. Homicídio privilegiado. A pena reduz e não é hediondo. Então o cara consegue cumprir já no semiaberto, digamos assim. Pega uma pena baixa. Eu já vi casos de homicídio privilegiado pegar 5 anos. Assim, já ficou preso 2, já está praticamente na rua. E não é crime hediondo. Então, é quem mata por violenta emoção, logo injusta provocação da vida. Então, teve a injusta provocação? Teve. A mulher estava com um homem na cama do casal. Ah, o cara não aguentou e foi. Mas tem uma pegadinha nisso aí. Tem que agir na hora. Não é que o cara chegou, pegou o adultério, saiu de casa, foi tomar uma cerveja, comprou uma arma, voltou. Não. O direito não é isso não. É para quem agiu lá na hora. Existe uma tese também que ela não pode ser excluída, apesar de muita crítica de advogados, promotores, que chama legítima defesa da honra. Todo mundo fala assim, mas como assim? Legítima defesa da honra? Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. O pessoal fala que essa tese é uma tese deletéria, uma tese velha, que ninguém mais usa. Mas não, tem advogados que conseguem ainda a absolvição por defesa da honra. O cara já tem um transtorno psicológico, é um cara ciumento, a mulher sabe, e ele vai lá ver a mulher traindo e mata para livrar a própria honra dele como homem. Ou a mulher mata para livrar a honra dela como mulher. Então, é um instituto. O pessoal fala, não, acabou o instituto. Não. Em questão de tribunal do júri, nós não podemos falar que acabou nada. Quem vai decidir são os jurados. Não é o promotor, não é o desembargador, não é o ministro. São os jurados. Então, se eventualmente é acolhida essa tese da legítima defesa da honra, está absolvido. Eu vou já adiantar para falar para você como que funciona. Não, depois quando chegar no conselho eu falo, que é a parte da votação dos quesitos. Fica melhor. Tá bom. A gente tá chegando já no final. Como eu te falei, a entrevista ela é rápida pra caramba, né? Todo mundo fala, às vezes o pessoal fala que tá com vergonha. Eu falei, cara, um piscar de olho acabou. É verdade. Tem que você ficar com vergonha, né? Então eu vou deixar aqui marcadas as perguntas que ainda faltam bastante aqui. E depois da semana a gente vai fazer mais, vai aparecendo outras, então a gente vai fechando. A gente pode marcar para a semana que vem, ainda tem só vão ser 2 pessoas entrevistadas. Se você quiser, a gente pode marcar, hoje é terça, né? Claro. A gente pode marcar para quarta, quinta, não sei, quinta não, mas tem uma terça e tem uma quinta. A gente pode marcar segunda, quarta, sexta. Aí você vê, você fala para mim, tá bom? Nós combinamos. Então, só para encerrar, só para não deixar aberto, a questão dos quesitos. Isso é muito importante. Porque eu falei dos quesitos, do júri, como que o jurado vota, né? É em silêncio, os jurados não podem se conversar entre si. E na sala especial, antigamente era o nome da sala, era sala secreta. Não há nada secreto no direito, então mudaram correto para a sala especial. Então lá é perguntado, primeiramente, é perguntado a materialidade. Exemplo, no dia tal, na hora tal, fulana de tal morreu por disparo de arma de fogo. Os jurados vão botar a cédula, sim ou não. São 7. São 7 e os jurados vão lá colocando, votando. Atingiu a maioria de 4 votos para a votação, né? Exemplo, 4 votos sim, parou a votação, porque não pode revelar todos os votos para garantir o sigilo. Então, o júri é sigiloso, tem o princípio do sigilo das votações. E a segunda pergunta, foi o acusado que cometeu o crime? Né? O fulano de tal concorreu para... Sim ou não? Se o jurado votar sim, continua. Aí vem o terceiro quesito, que a promotoria não gosta.
promotor não gosta desse quesito. Eles dizem que é o quesito perigoso. O réu deve ser absolvido? Ou seja, você reconheceu que a pessoa morreu e reconheceu que foi ele. Mas mesmo assim, você acha que ele deve ser absolvido? Aí a pessoa vota sim ou não. Se votar sim, para tudo, o réu sai pela porta da frente. Acabou. Ah, Se ele votar não, aí continua. Aí nesse caso aí que eu falei do chifrudo, do cornudo, que chegou em casa e flagrou a mulher na cama com outro. O réu agiu sob violenta emoção, logo injusta provocação de ter visto sua mulher na cama com outrem. Aí vai perguntar, sim ou não? Se falar sim, acabou. Reduz. Se falar não, aí vai para as qualificadoras de cunho que a gente fala subjetivo do Ministério Público e segue. Então é isso que é a votação. Aí daí sai, vai para o juiz e o juiz vai decidir com base nos quesitos qual a plena que deve ser aplicada. É isso. entendi. Legal. Então, mais ou menos assim, né? O cara, aqui a Bruna, ela perguntou como é feita a escolha, né? Então a gente Hum. deixa agora para as próximas, para a semana que vem, ou outro dia que você puder fazer. E então eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço para a galera no final. Como a gente não terminou, a gente vai ter uma segunda parte, ou terceira, quarta, que nem tua mãe falou aqui, todos os dias poderia fazer. Quando quiser. Então, é porque são muitas dúvidas, né? E as perguntas que eu estou lendo aqui são bem legais para fazer para você, mas o tempo está estourado. Então, qual Claro. é a mensagem que você quer deixar para o pessoal que viu a entrevista agora e vai ver lá essa primeira parte lá no canal do YouTube? Claro. A primeira coisa que eu quero deixar de mensagem é que a nossa instituição do Tribunal do Júri, eu digo nossa, porque é uma instituição nossa, minha, sua, não é o juiz que julga, não é o magistrado, não é o desembargador, não é o ministro, somos nós, o povo. Nós que julgamos isso. Nós, como povo, sociedade. Infelizmente, o ministro Dias Toffoli, na última semana, fez um comentário muito triste acabando com o júri, está errado, que não pode, que tem absolvições ilegais, que não pode absolver. Veja, é a população que vai decidir se alguém tem que ser condenado. Por exemplo, uma pessoa que mata alguém tem que analisar se aquela pessoa que morreu. Veja, se o cara fosse um terrorista, por exemplo, que você vai lá e mata, quem tem esse disso? O jurado. Aquele traficante de uma comunidade que assombra, estupra, mata, é um cara muito ruim naquela comunidade, naquela região, e um cara vai lá, um herói vai lá e mata. Ele vai ter que ficar 30 anos na cadeia? Pô, um pai de família que estupra, um pai de família que pega um estuprador, estuprando a sua filha em casa, e na hora ele vai lá e mata, ele tem que ir para a cadeia? Então, isso nós não podemos permitir. Essa mensagem, se alistem para serem jurados. É importante, participem do Tribunal do Júri, defendam o Tribunal do Júri, porque o júri está para nós. É o único crime, veja, é o único tribunal que nenhum de nós aqui, eu não sou deputado, não sou presidente, então todos nós aqui podemos um dia, dirigindo um carro, uma pessoa se suicida. Já pensou? Você está dirigindo seu carro e alguém se joga pro seu carro? Você vai parar no júri. Você pode acabar no tribunal do júri. Então é isso. Defendam essa instituição democrática. Nós temos que defender a democracia. E a democracia está em cada um de nós. Tá certo. Bom, Bom, Uriel, muito obrigado por aceitar o nosso imagina. convite, mas agora nós estouramos o tempo mesmo, para não Claro. cair o Instagram. O Instagram, às vezes, ele cai e não avisa, né? Dá o tchau. Então, muito obrigado para sua mãe, seu pai, para quem esteve aí. E a gente vai conversando para gravar outras entrevistas. Claro, Valeu, perfeito. boa noite. Obrigado, Diogo. Fica com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.